Saúdo a todos os irmãos, irmãs, a todos que nos assistem e nos ouvem neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe, para juntos examinarmos mais uma vez a sua santa e bendita palavra. Vamos hoje meditar a respeito de quem participará do arrebatamento. Nós estamos nos aproximando deste dia e sabemos que vai acontecer, o Senhor virá buscar a sua igreja e nós temos que ter conhecimento de como devemos nos comportar. Nosso dia a dia tem que ser uma vida cristã, uma vida de serviço a Deus e testemunho para este mundo, que é assim que o Senhor nos quer, transmitindo a sua palavra, vivendo a sua palavra, tendo amor, sinceridade, comunhão uns com os outros, procurando sempre fazer o que é bom aos olhos do Senhor. Vamos meditar então em 1 Coríntios, no capítulo 15, os versículos 51 ao 53, a palavra de Deus nos diz assim: Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos, o apóstolo aqui, sendo usado pelo Espírito Santo, ele está dizendo assim, nem todos nós vamos morrer, mas seremos todos transformados, né? Nem todos, é um mistério isso, é um mistério. Na verdade, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Transformados como? Diz aqui, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, no final, quando a igreja já tiver sido retirada para o deserto, quando o Senhor estiver voltando, que o Senhor voltará com alarido, com trombeta de arcanjo. Então essa trombeta é a volta do Senhor. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso aqui é o arrebatamento. Os mortos vão ressuscitar num corpo espiritual e os que estiverem vivos, nós que estivermos vivos, seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Por que isso? Pelo seguinte, o corpo e o sangue não herdam a vida eterna. O corpo e o sangue não têm como receber a salvação. Nós não vamos habitar com Cristo vivendo neste corpo físico, neste corpo carnal. Nós temos que ser transformados. Então a palavra diz aqui, já em 1 Coríntios, porque a carne e o sangue não herdam, no versículo 50 diz, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então nós temos que ser transformados. O Senhor vai vir buscar a sua igreja, alguns ainda estarão vivos, num lugar preparado, separado por Deus, os mortos vão ressuscitar num corpo incorruptível, e os que estiverem vivos serão transformados, receberão um corpo também incorruptível. Até, portanto, diz a palavra que o que é mortal se reveste da imortalidade e o que é corruptível se reveste da incorruptibilidade. Perdão, irmãos. Então nós vemos aqui que já lá em Coríntios nós vemos o anúncio da volta do Senhor. Nós temos que estar preparados para este dia que está se aproximando. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vemos aqui do versículo 13 ao 17, a palavra nos diz assim, Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Os que morrem em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, que é aquela leitura que nós fizemos lá em Coríntios, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, o Senhor vai vir buscar a igreja. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, aquela última trombeta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, antes de nós nos transformarmos,
os que morreram em Cristo, os que morreram fazendo a vontade de Cristo, vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, de nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui não fala, mas lá em Coríntios diz que primeiro seremos transformados, num abrir e fechar de olhos. Agora nós precisamos entender uma coisa. Salvação é uma coisa, arrebatamento é salvação. Porém, para participar do arrebatamento, veja bem como nós temos que interpretar a palavra de Deus de uma certa forma, para nós nos ilustrarmos e estarmos preparados e darmos mais um passo adiante. Nós vamos continuar crescendo no conhecimento e na fé, buscando sempre o aperfeiçoamento, e a cada dia vamos crescendo no amor, no conhecimento, na fé. Então nós vemos lá exemplos anteriores. Elias foi arrebatado num carro de fogo. Eliseu viu Elias sendo arrebatado, subiu ao céu num carro de fogo. Enoque, ninguém mais viu, ele sumiu. E assim nós temos exemplos de pessoas que subiram ao céu sem morrer. Foram arrebatados, foram para com Deus, sem experimentar a morte. Nós, como temos que ser... Aqui veja bem, ir para o Senhor sem experimentar a morte, porque a morte é o salário do pecado. Quem vive em pecado, o corpo físico não pode herdar o céu. Então chegou na hora da pessoa dormir em Cristo. Se o corpo estiver sem pecado, a pessoa estiver vivendo em santificação, ela não morre, ela simplesmente é arrebatada para o céu, como Enoque, como Elias. Então nós vemos aqui que vão existir pessoas vivas que vão ser arrebatadas. E como que essas pessoas têm que estar vivendo para que o corpo delas não tenha que morrer, porque a palavra tem que cumprir. O salário do pecado é a morte. A palavra diz que somos todos pecadores, mas aquele que viver sem pecado, ele vai passar da morte para a vida sem experimentar a morte física. Então nós vemos aqui que vai ter bastante gente ainda vivendo num corpo físico na volta do Senhor. E a palavra nos diz que os que estiverem vivos, nós os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E para subir com o Senhor, como que nós temos que viver? Qual a nossa vida? Como que nós temos que estar preparados para chegar o momento da nossa morte? Porque ali a carne não vai subir para o céu, nem a carne, os ossos, o sangue, nós não vamos herdar o céu num corpo físico. Nós temos que ser transformados, e para sermos transformados, nós não morremos na tribulação, passamos por tudo, o Senhor nos preservou, e aí? Nós temos que estar santificados a ponto de, quando chegar o momento, nós termos o nosso corpo físico transformado. Aqui em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 10 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: mas o dia do Senhor é esse dia que o Senhor virá com alarido, com voz de arcanjo, a trombeta de Deus. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, ninguém vai estar esperando. As pessoas pensam, não, está chegando. Olha, lá em Israel está tendo brigas e lutas e guerras, está tendo rumores de guerras e pestes. Tudo isso aqui é princípio de dores, nós já estamos passando por isso há muito tempo. E o que mais que tem que acontecer? A palavra diz assim: vocês não vão saber nem o dia, nem a hora, nem o minuto, nem o dia da semana, nem o mês, nem o ano. Ninguém sabe. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, inesperadamente. Quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Então, quando as pessoas estiverem contentes com este mundo, está tudo uma beleza, para nós não podemos ser pegos de surpresa. Esse dia não pode nos surpreender, porque seja qual for o dia, quem serve a Deus está preparado. Não é que vai se preparar 5 minutos antes, não. Ou se preparar um mês, uma semana antes. Ele está sempre pronto, sempre preparado para a volta do Senhor. Por isso que o dia do Senhor não nos pegará desprevenido. Por quê? Porque nós estamos a todos os dias fazendo a vontade do Senhor e vivendo a sua palavra. Seja qual for o dia que o Senhor vier nos buscar, nós estaremos prontos
Por isso que esse dia não nos pegará desprevenidos. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Porque, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Nós temos que ter a nossa conduta dirigida e para mostrar para Jesus. Nós temos que ser achados dele, imaculados e irrepreensíveis. Não adianta o teu pastor, a tua mulher, o teu marido, os teus filhos, os teus parentes, seja quem for, falar, olha, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa irrepreensível, você é uma pessoa pacífica, você é uma pessoa amorosa, você é isso e você é aquilo, não adianta. Você tem que saber que Jesus está vendo você, Ele é que tem que te julgar. Você não tem que estar confiado no julgamento das pessoas, você tem que estar confiado no julgamento de Jesus. Veja aqui, a palavra diz assim, nesse dia do Senhor, os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, porque a palavra diz aqui anteriormente que os céus e a terra que agora existem se reservam para o fogo, é o versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Veja só como vai ser esse dia do Senhor. Vai ser um dia terrível, um dia de destruição para o mundo. Para nós, a palavra diz assim, quando vai se aproximando esse dia, levantai vossas cabeças, exultai, está próxima a vossa redenção. Porque nós vemos que antes desse dia do Senhor, haverá a grande tribulação, nós conhecemos como grande tribulação. É a perseguição da igreja. O inimigo se levantará com grande ira, tentando matar e destruir a todos os que servem a Deus. E nós seremos perseguidos terrivelmente, muitos morrerão. A palavra nos diz que muitos ainda derramarão o seu sangue pelo nome do Senhor. Quem são esses, Senhor? São os que foram decapitados pelo nome de Jesus, por permanecerem na palavra, vieram de grande tribulação, foram dadas a eles compridas vestes brancas, e estavam debaixo do altar, em Apocalipse nós vemos. Então alguns ainda, ou muitos ainda, perderão a vida pelo nome do Senhor. Como sabemos e temos notícias que algumas pessoas estão sendo perseguidas por serem cristãs, isso sempre aconteceu e vai acontecer até o final. O inimigo persegue os servos de Deus mesmo. Mas a palavra diz, se perseguirem numa cidade, fugir para outra. Nós não precisamos entregar nossa vida para sermos salvos, nós já somos salvos. Nós temos que fazer o que o Senhor Jesus nos manda, que é viver em santificação, em honra, em amor, sinceridade. Então nós vemos aqui que esse dia do Senhor virá como ladrão de noite, vai haver uma grande destruição a nível mundial, talvez até em toda a natureza e criação de Deus. E nós, os que estivermos vivos, que pessoa nos convém ser em santo trato e piedade, para suportarmos todas essas coisas, para que no momento certo nós sejamos transformados, e não mortos, mas transformados, para então encontrarmos o Senhor nos céus. Quem vai participar do arrebatamento? Porque aqueles que não estiverem prontos, que estiverem ainda com alguma coisa que os impeça de ter o seu corpo transformado, vão morrer durante a tribulação, não vão suportar a tribulação. O corpo físico vai ser destruído, serão salvos, estarão servindo a Jesus, mas ainda não estarão a ponto de subirem, terem o corpo transformado, o corpo físico não pagar o preço do pecado. O preço do pecado é a morte, mas é a morte física.
a pessoa e a morte espiritual também. Mas se a pessoa está em santificação, não tem que pagar esse preço, ela se transforma e sobe ao encontro do Senhor nos ares. Então, você quer participar do arrebatamento? Eu acredito que sim, eu tenho certeza que você quer, eu quero, todos os cristãos querem estar vendo o Senhor Jesus voltar e ver os mortos ressuscitando, os mortos em Cristo ressuscitando, o Senhor Jesus descendo com voz de arcanjo e com roupa celestial, coisa gloriosa. E eu acredito que todos nós temos esse desejo. Então temos que andar em santificação e honra para que sejamos achados dele, imaculados e irrepreensíveis. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos encha com seu Santo Espírito, nos dê sabedoria para vivermos sabiamente neste presente século, para estarmos preparados para este grande encontro com Deus. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, você que nos assiste. Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.